7 horas mais 35 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, com sede em São José dos Campos, está desenvolvendo um equipamento capaz de identificar a presença do coronavírus no ar. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E um relatório do governo de São Paulo prevê a flexibilização da quarentena e a retomada do comércio também na região do Vale do Paraíba. E o destaque esportivo é seu, Fábio Vieira. Em crise financeira, Santos tem um bom dinheiro a receber do Flamengo. E mais, Prefeitura de São José dos Campos recorre à Justiça para construir um hospital de retaguarda. E pode ser ali onde está o São José Esporte Clube, no Teatrão, zona leste da cidade. E hoje nós vamos conversar com o Capitão Bernardes, comandante do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e região. E também vamos conversar com o ex-prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. Sete horas mais 36 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som, Robson Barros, bom dia Robinho, reportagens Ana Lúcia Ferreira, editoria do Esportes, hoje é de Fábio Vieira e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem, apresentação Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar, quarta-feira gelada em todo o estado de São Paulo e aqui na nossa região do Vale do Paraíba não é diferente, né? Muito frio hoje aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Temperatura hoje não vai passar dos 22 graus, mesmo com o sol, hein? E agora pela manhã, estamos aí com 8 graus, 9 graus em algumas cidades aqui da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Chegou até 5 graus hoje na rodovia Ayrton Senna. Então hoje as temperaturas máximas terão uma leve ascensão, mas temperaturas mínimas ainda estarão baixas, podendo chegar aí próximo a 0 grau na Serra da Mantiqueira, com chance de geada, consequentemente deve ter registro de geada hoje na Serra da Mantiqueira. O dia será de sol e poucas nuvens na região. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% em algumas áreas do Vale do Paraíba. Estradas. 7 horas mais 38 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira já chegando com as informações. Alô, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha nesta quarta-feira aqui pela Rádio Mensagem. Aquela espiadinha, né, nas rodovias que cortam aqui a nossa região. Com esse frio também, né, Doni? Todo mundo, ou uma grande parte das pessoas que ainda estão em quarentena, estão dentro de casa, né? Isso também incentiva as pessoas a permanecerem ainda um pouco mais dentro de casa. Isso impacta também o trânsito aqui da nossa região. A gente consegue ver aqui pelo mapa da CCR Nova Dutra que o trânsito é tranquilo neste momento, a movimentação, sobretudo, de veículos utilitários, o motorista faz um bom caminho, não há registros de acidentes graves nas últimas horas e nem outro tipo de acidente. E pegando um pitaco aí da sua previsão do tempo, viu, Doni? Você falava das baixas temperaturas, nós tivemos o registro em Campos do Jordão de uma temperatura muito baixa nesta madrugada, apenas 2,3 graus. Foi a temperatura mais baixa registrada aqui na região no ano até agora em Campos do Jordão. Mercado financeiro. 7 horas mais 39 minutos. A Caixa Econômica Federal acredita nesta quarta-feira novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela para novos aprovados, quanto da segunda
parcela para beneficiários do Bolsa Família. Ao todo, o benefício será pago a quase 3 milhões de trabalhadores, segundo o banco, hein? A segunda parcela, 1.900.000 trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo UNIS termina em 8. Primeira parcela de 700.000 trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício nascidos em outubro. E os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Esporte. 7h mais 40. Deve estar de cachecol, deve estar de gorro, deve estar de luva. É ele hoje, o perspicaz Fábio Vieira. Bom dia, Fábio. Oi, Doni. Bom dia, Ana Lúcia, Robinho. Bom dia a você, ouvinte mensagem. Olha, hoje tá frio, viu Doni? Tem um amigo nosso que fala que é psicológico, não é? Eu acho que não é, não. Você trouxe o seu cobertor aí pro estúdio, Doni? Então, hoje eu usei o kit, viu? O kit mano. Kit mano é gorro, cachecol, luvas e aquele casaco um pouquinho mais pesado, né? O melhor do kit é o gorro, aquela touquinha de lã. Eu gosto mais da luva, viu? Pois é, Doni. Ontem nós tivemos uma notícia muito interessante com relação ao Santos Futebol Clube, e a gente começa esse bloco esportivo falando disso. O Santos vive uma crise financeira, o Santos, dos grandes clubes do futebol brasileiro, foi aquele que reduziu o salário dos seus atletas no maior percentual. Todo mundo reduziu o salário dos jogadores, mas a redução no Santos foi de 70%, o que gerou, inclusive, muita reclamação. Vários atletas foram para as redes sociais para reclamar disso e para reclamar também do atraso no pagamento dos direitos de imagem em até 3 meses. Isso, inclusive, foi reconhecido pela diretoria santista. Porém, mesmo com toda essa dificuldade, existem boas notícias, né? O Santos tem 3.300.000 reais a receber do Flamengo, em razão da negociação do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por quê? Pelo chamado mecanismo de solidariedade que existe na legislação esportiva, o clube formador do atleta tem direito a receber um percentual a cada transferência, né? E dessa vez, na transferência do Gabigol para o Flamengo deve ao Santos 3,3 milhões, 3.300.000 reais. O Flamengo já deveria ter pago isso, porém o Clube do Rio também vive um momento financeiro complicado. Por isso o Santos, na segunda-feira, tomou a decisão de ir à FIFA para cobrar esse valor do Flamengo. O Santos até já tem planos para esse dinheiro, pretende quitar a compra do zagueiro Felipe Aguilar, um zagueiro colombiano, que já nem está mais no Santos, foi para o Atlético Paranaense. Com a crise financeira, né, Doni, todos os clubes vão aí buscando alternativas, buscando a fonte para onde tentar encontrar algum tipo de recurso para conseguir passar aí por essa fase da pandemia. Olha, Fábio, você fala em 3 milhões, parece muito dinheiro, mas se a gente pegar o salário, logicamente fazer uma hipotética aí do salário de 3, 4 jogadores do Santos, já dá quase 3 milhões, né? Com certeza, Doni. Olha, eu tenho a impressão que certamente esse valor não cobre uma folha de pagamento. É uma folha de pagamento mensal do clube, e daí a gente vê como os custos do futebol são muito altos, né? Por falar nisso, Dani, no Rio de Janeiro, a gente está falando do Flamengo, o Flamengo encabeça um movimento para a volta do futebol, né, para a volta do Campeonato Carioca. Nós tivemos uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Antes houve uma reunião com o prefeito do Rio, o Marcelo Crivella, e o Flamengo, juntamente com o Vasco, quer a volta do futebol, e já existe até uma data prevista para isso, né? A Federação Carioca estipulou o dia 13 de junho para o retorno do Campeonato Carioca, com portões fechados. Só que nem todo mundo está de acordo com isso, né? Botafogo e Fluminense
já se manifestaram contra essa medida, entendem que ainda não é o momento, que o risco é muito alto, até porque o Rio de Janeiro vem sendo um dos locais mais afetados pela pandemia do novo Covid-19, e em razão de tudo isso, o cenário ainda é um cenário de indefinição. A princípio, a Federação Carioca deixou marcado para dia 13 de junho a volta do Campeonato Carioca, mas não há consenso, existe um protocolo de segurança, mas há muita dúvida com relação à capacidade dos clubes, principalmente dos chamados times pequenos, cumprirem as normas desse protocolo, ou seja, talvez ainda seja um pouco cedo, né, Doni? O que é que você acha? Também acho cedo ainda, viu, Fábio? A gente tem o hábito de copiar, né, e imitar a Europa. Uma coisa é o futebol alemão, que já tem aí uma postura diferente, já tem aí resultados surpreendentes, muito bons, né, em relação à não contaminação de atletas. Mas no Brasil ainda está muito cedo ainda. Acho que o Brasil ainda está no meio dessa pandemia, né? Exatamente, né? E o Rio é um dos locais aí que mais vem sofrendo, né, com maior quantidade de casos. Doni, você falou do futebol alemão, que de fato vem dando um exemplo muito bem sucedido aí de retorno do esporte. Ontem nós tivemos um jogo muito importante pelo campeonato alemão, o maior clássico, né? Era o jogo mais esperado, chamado Super Clássico alemão, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E o Bayern venceu fora de casa, venceu por 1-0, e com essa vitória ficou muito perto de comemorar pela 8ª vez seguida o título alemão. Esse jogo era muito esperado porque o Bayern é o líder e o Borussia o vice-líder da competição. E com a vitória o Bayern abriu 7 pontos para o Borussia, o Bayern chegou a 64, o Borussia tem 57 pontos, faltando 6 rodadas apenas para o término da competição. Foi um jogo muito interessante, um jogo muito disputado, com chances de gol para os dois lados, mas o Bayern realmente mostrou que vive um bom momento, o time voltou muito bem e aos 42 do primeiro tempo fez o seu gol com o Kimmich, um volante, que fez um gol muito bonito, né? Percebeu que o goleiro Burke do Borussia estava adiantado e por cobertura fez um golaço, vitória do Bayern. O campeonato alemão caminha aí para mais um título do Bayern de Munique, o 8º consecutivo. Ainda falando do Bayern, o brasileiro Coutinho, né, o Felipe Coutinho, da seleção brasileira, que é do elenco do Bayern, ele estava machucado, ainda não jogou após o retorno do futebol e nem deve jogar mais no Bayern. Ele já negocia a sua transferência para o Arsenal da Inglaterra. Aí o Coutinho voltaria ao futebol inglês, onde ele já fez muito sucesso com a camisa do Liverpool. Para terminar, Doni, o nosso primeiro bloco de esporte, Doni, você é daqueles que aprecia uma boa novela? Você hoje está afiado debaixo dessa coberta, hein, Fábio? Olha só, eu fui noveleiro já, mas muito tempo atrás, hoje não sou não, viu, Fábio? Eu também não, Doni. Eu já tive o hábito de assistir, eu não tenho o hábito de assistir nem novela, nem seriado, Doni. Mas, para quem gosta de uma boa novela, temos aí no Corinthians a novela Jô. Só se fala nisso nesse tempo de pandemia pelos lados do Corinthians. O Jô, na semana passada, nós dissemos aqui no Jornal da Mensagem, o próprio presidente André Sanches havia manifestado interesse numa entrevista. E o Jô encaminhou já sua rescisão com o Nagoya Grampus, lá do Japão. O clube japonês está cortando despesa e o Jô já tem a sua rescisão aí muito bem encaminhada, deve ser anunciada hoje, no mais tardar amanhã, e com isso aumenta a expectativa do torcedor corintiano de ter o Jô de volta. Só que vai ter concorrência. O mundo árabe também tem interesse no jogador. O Jô em 2015, 2016 jogou no Al-Shabaab dos Emirados Árabes Unidos, foi bem lá, em 19 jogos marcou 16 gols, e o clube árabe também quer o atleta de volta. O Corinthians já disse que não vai entrar em leilão, até porque a situação financeira não permite.
Doni, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre o futebol na Europa, né? O futebol volta em Portugal na semana que vem, na Espanha já tem data para voltar, vamos falar também da Inglaterra, enfim, da situação do futebol nos países europeus, Doni. É verdade, Fábio. Enquanto os nossos governantes brigam, quebram o pau aqui, a gente vai ficar assistindo aí de camarote esses times voltarem, viu? É verdade. Um abraço, Fábio. Um abraço, até mais, Doni. Até mais. Fábio Vieira, nosso editorialista esportivo hoje, trazendo as informações importantes. Essa novela do Jô, do Corinthians, pode aí retornar aí a camisa corintiana. 7h50, vamos então atualizar as informações nesta manhã de quarta-feira gelada no nosso Jornal da Mensagem. Hoje em casa, Ana Lúcia Ferreira, que já está conosco, para trazer aí novidades e informações. O que é que você traz pra gente, Ana? Bom dia novamente, hein? Sim, Doni, bom dia novamente a você, a todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. A gente traz a notícia que muita gente queria saber, né? Há muito tempo, inclusive, perguntando aqui na Rádio Mensagem, que é a questão da flexibilização no estado de São Paulo. Foi divulgado pelo governo do estado este relatório, né, que aponta para a flexibilização e a retomada dos serviços, né? Deve ter, inclusive, um anúncio nesta quarta-feira, dia 27, com novas medidas. Esse relatório, Doni, ele é bem extenso, é um documento técnico, na verdade, né? E a gente destrinchou ele aqui para o nosso ouvinte conseguir entender, a grosso modo, como é que isso vai funcionar na prática. Então, esse relatório, ele foi feito pelo governo do estado de São Paulo e reúne um panorama com o impacto da pandemia do coronavírus em várias regiões e também no Vale do Paraíba. E a partir desses dados, prevê a flexibilização gradual da quarentena em cada região, de acordo com o impacto da pandemia naquela região. Então, por exemplo, o documento intitulado Plano de Retomada mostra que, além de traçar um panorama da infecção pela Covid-19 na região, esse relatório traz aí também diretrizes para essa retomada das atividades econômicas. O governo de São Paulo confirma a autenticidade deste documento, mas informou que ele apenas apresenta diretrizes discutidas com os prefeitos. A retomada deve ser dividida em 4 fases. De acordo com o documento, deve funcionar da seguinte maneira. Na primeira fase, poderiam voltar a funcionar comércios, restaurantes e lanchonetes com 30% da sua capacidade, e somente de segunda a sexta-feira. Na segunda fase, os atendimentos dos comércios poderá ser aumentado para 50% da capacidade, mas ainda de segunda a sexta. Restaurantes e lanchonetes também terão capacidade aumentada para 50% na segunda fase e poderão abrir aos finais de semana. Na terceira fase, os comércios, restaurantes, lanchonetes e templos religiosos poderão trabalhar com 75% da capacidade. Os comércios poderão abrir aos sábados. E nessa fase que está prevista a reabertura de shoppings e parques, né? Nessa fase, na terceira fase. E na quarta fase, a última fase do plano de retomada, está prevista a reabertura de todos os estabelecimentos, mas com normas para evitar a circulação do novo coronavírus. Essa fase, a quarta fase, é classificada como o novo normal, entre aspas, Doni, com a abertura de estabelecimentos mediante adoção de protocolos. Várias informações também chegaram, né, em relação a esse assunto. A previsão, por exemplo, de locais onde há aglomeração, a previsão é somente para mais para frente, bem para frente, viu, Doni? Lá para meados de julho, por exemplo, na quarta fase, a partir de 20 de julho. Nós temos, por exemplo, a terceira fase, a partir de 1º de julho. A segunda fase, a partir de 20 de junho. E a primeira fase começa agora, no dia 1º de junho. Então, a quarta fase, lá na frente, o que está previsto? Cinemas, teatros, igrejas, parques, academias e escolas. Os hotéis, por exemplo, só na terceira fase, a partir de 1º de julho,
comércios e serviços a partir da segunda fase, em 20 de junho. E os comércios e serviços de até 400 metros quadrados a partir do dia 1º de junho. Muito bem, Ana, acho que a gente não vai ver mais restaurantes com várias cadeiras, uma do lado da outra, e mesas uma do lado da outra, né? Acho que isso aí acabou, né? Olha, Doni, eu me assustei um pouco aqui com essa frase aí do novo normal, né? Novo normal, porque a gente falava do novo normal, mas assim, senso comum, né? Entre as pessoas, né? Entre os especialistas e tal. Então, quando vem uma orientação do Estado, né? Classificando, oficializando esse termo, o novo normal, a gente tem um baque, né? E pensa, poxa, as coisas realmente vão mudar daqui para frente. Fiquei pensando, enquanto li a nota, Doni, como que vai funcionar essa realidade, por exemplo, em um shopping center, que é a praia do paulista e do paulistano, né? Que é aquele costume que as pessoas têm de ir mesmo, de ficar ali, tomar um lanche e tal. Como que eles vão fazer esse controle, né? E até de entrada de pessoas, né? Obedecendo todas essas fases. Então, deve ser bem estranho, no mínimo, aí, nesse comecinho. E lembrando, Ana, que daqui a pouquinho, ao meio-dia, então, o governador do estado de São Paulo, João Dória, ele apresenta a nova fase do Plano São Paulo, ou seja, ele vai confirmar ou melhorar ou dar outras informações sobre esse plano, né? Sobre essas informações que você passou, né? Sim, Doni, exatamente. Essas informações, elas já são oficiosas, né? Já foram, de alguma forma, divulgadas, estão sendo divulgadas, né? Eu acredito que o governador vai agora pontuar essas datas e principalmente os segmentos, né, como eu disse aí, das igrejas, né, a igreja e o cinema, todo tipo de situação em que gera aglomeração, show, né, show de artistas em locais fechados, esse tipo de situação está mesmo previsto lá para frente na 4ª fase, né, e aí vai ser outra questão também para os religiosos, né, enfim, pastores, padres, estudarem como que isso vai ser feito, uma vez que tem que ser mantido, mesmo sendo na 4ª fase de abertura, tem que ser mantido essas orientações aí de distanciamento social. É uma missão um tanto quanto difícil, Doni. Tá certo, então. Ana, obrigado pela sua participação conosco, bom dia aí, e vai para a coberta, hein? Obrigada, Doni. Bom trabalho por aí. Bom trabalho. Obrigado pela sua participação conosco também. Olha, até chegou uma pergunta aqui sobre a informação que a Ana Lúcia nos passa nessa possível flexibilização do calendário que será ratificado pelo governador de São Paulo hoje ao meio-dia. Como é que ficaria a abertura dos fóruns? A nossa amiga pergunta como ficaria a abertura dos fóruns. Bom, o problema é que o fórum justamente tem aí funcionário público, né? Então, tudo que tem funcionário público, existe aí uma metodologia diferenciada em relação à questão da quarentena. Então, nós vamos ter que aguardar que, por enquanto, essa informação está citando e, logicamente, abordando as questões privadas. Nada de serviços públicos ainda abertos, porque justamente aí para evitar aglomeração. Mas nós vamos aguardar hoje ao meio-dia para saber se o governador vai dar esse posicionamento em relação à questão dos serviços públicos também dentro desta abertura do novo normal a partir do meio-dia. 7h58, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Olha, a gente está chegando no inverno, mas muita gente já reclama, queimadas para todo lado, muita gente aí reclamando, pessoas com problemas respiratórios. E o que farofa, hein? O que fazer? Como conter, né? Quais as explicações? Daqui a pouquinho a gente conversa então com o Capitão Bernardes, ele que é o comandante do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e região, que participa conosco. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, a evangelização na medida certa. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 2 minutos. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, hoje 27 de maio de 2020. Vamos destacar manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal à tarde. Bahia tem quase 15 mil casos confirmados de coronavírus e quase 500 mil mortos.
Correio da Bahia, UTIs de Ilhéus e Porto Seguro já não tem vagas para pacientes de Covid-19. Jornal O Globo, Wilson Witzel reúne secretariado e diz que não renuncia. Jornal O Dia, STF dá 5 dias para Weintraub ser ouvido sobre falas em reunião. Jornal Extra, Carla Zambelli nega ter tido informações privilegiadas de operação da Polícia Federal contra Wilson Witzel. Jornal Folha de São Paulo, Brasil registra 1.039 novas mortes por coronavírus em 24 horas. O Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde admite que quantidade de testes para coronavírus feita no Brasil não é ideal. Correio Brasiliense, Witzel diz que Flávio Bolsonaro deveria estar preso e Brasil vive ditadura. Valor Econômico, Latam diz que Brasil ficou de fora do plano de recuperação por BNDES. O Estado de Minas, Major Olímpio sobre Bolsonaro, abre aspas, brigou comigo para proteger filho bandido, fecha aspas. Jornal do Comércio, Haddad, abre aspas, se tem um vagabundo nesse país é Bolsonaro, é um desequilibrado, fecha aspas. Diário do Nordeste, Bolsonaro diz não poder mais socorrer estados e insiste na reabertura da economia. Jornal 0 Hora, nos bastidores, Supremo Tribunal cogita usar depoimento de Paulo Marinho em outras investigações contra Bolsonaro. E os jornais regionais destacam: o Vale, critérios desafiam cidades do Vale e põe flexibilização em xeque. O Diário de Jacareí destaca: Jacareí tem mais da metade dos infectados formalmente recuperados de Covid-19. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 4 minutos. Nosso contato agora é com o Capitão Bernardes, que já está conosco, comandante do Corpo de Bombeiros da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, que gentilmente nos atende para dar aí dicas importantes e esclarecimentos sobre algumas dúvidas também. Capitão Bernardes, muito bom dia. Obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Alô, capitão? Caiu a ligação do Capitão Bernardes, né? Comandante do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e região, para participar conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem. Já está conosco na linha. Capitão, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Bom dia, muito obrigado aí por nos atender mais uma vez, hein? Bom dia a todos aí, o nosso ouvinte da Rádio Mensagem. Parabenizar pelo seu brilhante trabalho, levar a informação séria aí à população de Jacareí e região. Nós é que agradecemos. E justamente nesse período onde nós temos aqui menos visibilidade, o inverno chegando e a reclamação constante é sobre queimadas. E o Corpo de Bombeiros também tem essa preocupação, né, capitão? Exatamente. O bombeiro, ele diuturnamente, né, ele sempre está se preparando para cuidar da nossa população. E agora é uma época que começamos a entrar no período de estiagem, né? Começa agora já dia 1º de junho, mais fácil é o clima que todos já estão acompanhando, tempo seco, céu limpo, azul, bonito, né? Mas a umidade relativa do ar tende a baixar. E aí, consequentemente, qualquer fonte de ignição em mato, terreno, baldio, já é o suficiente para dar uma propagação e causar transtornos à nossa população. Então o bombeiro trabalha muito forte na conscientização, no trabalho de educação pública, porém, face aí à pandemia, trabalhos por enquanto estão suspensos, mas estamos sempre usando mídia social, rede, para orientar a população no tocante aos riscos, né, desse período que nós estamos entrando agora de estiagem. Capitão, quando se tem aí um fogo na mata ou aos arredores aí de rodovias, a responsabilidade de tentar conter esse fogo ainda é do Corpo de Bombeiros? Sim, isso é um trabalho conjunto, né? Na verdade, nós temos aliás, queria aproveitar para registrar aqui o belíssimo trabalho feito aqui pela Defesa Civil de Jacareí, né? Comandado aí, coordenado pelo Toledo. É um trabalho em conjunto. O bombeiro, junto com a Casa Militar do Estado, capacita todos os agentes da Defesa Civil, todos, aqui dos 39 municípios da nossa região. Então eles são habilitados para combater os pequenos focos, né? Aqueles focos que é possível combater, às vezes sem caminhão, só com abafador, né? E quando ele começa a se propagar e já começa a perder o controle, o bombeiro vem sempre ao apoio. Ao entorno das rodovias, aí cabe às concessionárias, mas, como eu falei, trabalhamos sempre de maneira integrada e não impede, como já apoiamos também as rodovias aqui que corta a nossa região, né? Vai lembrar aqui
a importância, né, de não se jogar bituca de cigarro, pequenos focos de incêndio, você não tem o controle depois. E aqui em Jacareí, em 2017, agosto de 2017, tivemos um dos piores acidentes ali, aquele engavetamento que vitimou 2 vítimas fatais e mais de 20 veículos envolvidos. Tudo por causa que começou um fogo em mato, que gerou muita fumaça e atrapalhou a visibilidade, e 2 vidas foram ceifadas aí face a esse fogo em mato. A importância que o bombeiro sempre tem orientado a Defesa Civil, a conscientização da população para que evite, né, colocar fogo em mato, fazer limpeza, faça limpeza do terreno, recolha o produto, coloca no local adequado e não coloca fogo, porque daí já você não tem o controle sobre ele, né? O fogo começa de maneira pequeno foco, ele se expande muito rapidamente. Se expande rapidamente, aí não sabe nem quem começou, quem iniciou, aí sobe o prejuízo para todo mundo, né, capitão? Exatamente. Nós estamos agora entrando no período crítico, estamos aí vivendo uma situação totalmente anormal face à pandemia. O período agora, cujo a umidade relativa do ar ela tende a cair, isso já afeta idosos e crianças, né? Paralelo a pessoas que têm um kit, né? Alguma doença pulmonar, mais simples que seja, qualquer umidade caindo já é o suficiente para causar algum desconforto. Aliado a isso, com fogo em mato, com fogo que se expande, aí complica mais ainda, né? Aí as principais vítimas dessa situação acaba sendo idosos e crianças. Então, por isso que a gente pede apoio da população para que não coloque fogo, se vê algum colocar fogo, denuncie, né, para a gente conseguir aí ter um período de estiagem tranquilo. Eu gostaria que o capitão Bernardes frisasse bem para a gente, para o nosso ouvinte privilegiado da Rádio Mensagem para todo o Vale do Paraíba, sobre a questão da criminalidade desse evento, que é colocar fogo em mato. Muita gente acha que colocar fogo em mato, por você não ter aí o chamado a prisão em flagrante, isso nada acontece, mas é crime colocar fogo em mato, né? Exatamente. Às vezes muitos nem conhecem, né? Colocar fogo é um crime ambiental e além do mais grave ainda, né? Nessa época também, infelizmente, é muito comum, tem de vista aí o céu limpo, azul, soltar balões. Aí fugiu totalmente a parte legal. Crime soltar balões, né? Crime por fogo e mato. E é muito mais grave, né? Soltar balões que nessa época nós estamos aqui, um polo de indústria muito grande na região, Jacareí, uma delas, São José, e já tivemos situações de balões cair próximo à indústria, produzem produtos inflamáveis. Então, olha o risco, uma vez que soltou o balão, você não tem mais o controle sobre ele também. Então, eu queria frisar que é crime, além de colocar fogo em mato, também é crime soltar balões. E aí, orientar a nossa população, se conscientizar e evitar esse tipo de prática criminosa. No caso, quem tem aí um sítio, uma chácara e quer fazer a limpeza, qual que é a orientação? Como é que ele deve proceder, então, o capitão Bernardes? Bom, a primeira coisa que eu oriento a quem mora na área rural é sempre confeccionar aceiros, né? Pelo menos, dependendo da extensão, um aceiro nada mais é que um isolamento, né? Um aceiro de uns 5 metros, né? E o que ele quiser capinar, fazer o corte, juntar, recolher, colocar um local totalmente isolado, e ali ele vai se decompor. O que não pode, que é muito comum, é cortar, juntar e tacar fogo. Aí, como falei, o tempo seco, a brasa que cria da mata, ele sobe, ele voa alguns metros, cai no outro ponto e aí já vai expandir o fogo para o outro lado. Teve fogo em mato que eu já atendi, ficamos dias, né? Face aí um fogo que começou numa limpeza de terreno. Então a nossa orientação é nunca colocar fogo, cortar, juntar, isolar, e aí, embora na área rural, isso aí vai se decompor com o tempo. Bom, e para quem não tem nem a noção, né, nós estamos cercados aqui por várias rodovias, Presidente Dutra, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, e coloca fogo de um lado, a fumaça vai para o outro e pode provocar engarrafamento, enfim, acidentes gravíssimos, hein? Exatamente, como frisei agora há pouco, nós tivemos aqui na Carvalho Pinto em 2017, foi por causa do fogo em mato, né? E vidas foram ceifadas, graças a Deus, graças à atuação rápida do bombeiro. E a viatura foi uma das primeiras a chegar no local, conseguimos evitar que mais vidas fossem perdidas, né, face ao fogo, porque
quando teve engavetamento, pegou fogo nos veículos, o fogo se propagou de uma maneira muito rápida, conseguimos conter esse fogo e tirar as demais vítimas, né? Tinha mais de 20 veículos. Tudo começou por causa de um fogo em mato. Esse acidente foi no dia 27 de agosto, né, capitão? Exatamente, 2017. 2017. Está 3 anos. O bombeiro, né, os órgãos que atuaram nessa emergência, né, bombeiro, defesa civil, os concessionários, polícia militar, cemitério rodoviária, todos os órgãos que atuaram receberam. É um prêmio que eu abro mão de receber, mas face à emergência receberam um prêmio de melhor atendimento coordenado entre várias agências, né? Um prêmio, uma avaliação nacional. Mas, como falei, abro mão, eu prefiro receber um prêmio de cidade que teve o menor número de focos de incêndio. Aí sim, aí é um prêmio que vale a pena. Esse aí de atender emergência, que vidas foram ceifadas, é um prêmio que pesa, que mostra que as equipes de emergência estão prontas para atuar, 100% prontas, coordenadas e integradas. Isso é válido para a população, mas a gente quer, igual seguro de vida, né? A gente quer estar sempre em condições, mas nunca usar. Exato. Para fechar com o capitão Bernardes, comandante do Corpo de Bombeiros, até como curiosidade, nesse dia 27 de agosto de 2017, a Rádio Mensagem foi a primeira reportagem a chegar no local, foi com a Ana Lúcia Ferreira, que nós estivemos lá. Mas o que me chamou a atenção, capitão, foi o tempo-resposta das pessoas envolvidas em auxiliar, como no caso aí, Corpo de Bombeiros e outros setores também. Como é que surgiu naquele momento, por exemplo, a informação do incêndio vai para o Corpo de Bombeiros e vocês conseguiram tão rapidamente chamar todo mundo para auxiliar? Como é que funcionou? Excelente pergunta, muito boa. Nós temos uma rede que é pioneira aqui no Brasil, começa no Vale do Paraíba, chamada RINEM, Rede Integrada de Emergência. Então, quando nós detectamos e bombeiros já enxergam uma grande emergência através dessa rede, que ela é instalada através de rádios, né, hoje com rádio digital, em mais de 43 empresas, 44 empresas privadas e mais de 40 órgãos públicos, nós conseguimos fazer relacionamento de vários recursos humanos, materiais, equipamentos em muito pouco tempo. Então, por isso, quando o bombeiro chegou, aliás, quando saiu de São José, em direção à ocorrência, havia fumaça. A fumaça que você via que era uma ocorrência grave, já acionava os recursos. O bombeiro usa um sistema, o sistema de comando de incidentes, que aqui nós chamamos de SICOI, Sistema de Comando de Operações de Emergência. Nós deixamos os recursos que acionados já numa área de espera, e assim que há necessidade de utilizar de maneira organizada e integrada, eles entram no cenário e atuam junto com o bombeiro. Por isso que recebemos esse prêmio, que uma vez detectada essa grande emergência, acionamos todos os recursos, rapidamente estavam lá de maneira organizada, conseguimos conter e evitar que mais vidas fossem perdidas. Tá certo, então. Capitão Bernardes, só tem que agradecer a participação no nosso jornal, os microfones sempre abertos para a sua participação e também para a orientação dos nossos ouvintes. Muito obrigado, muito bom dia, hein? Um ótimo dia, parabéns aí pelo seu programa, um jornal sério que leva a informação correta à nossa população. Quero aqui externar o meu agradecimento aí ao prefeito da cidade, né? Mandar um grande abraço ao nosso Toledo, que é o nosso coordenador municipal de defesa civil, que está fazendo um grande trabalho e atuando nesse período inicial juntamente com o bombeiro. Forte abraço a todos. Forte abraço. Nós que agradecemos. Conversamos com o capitão Antônio Carlos Bernardes, o capitão Bernardes, comandante do Corpo de Bombeiros da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Foi o nosso convidado desta primeira parte do jornal. E a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Nós vamos conversar com o ex-prefeito de Jacareí, o Hamilton Ribeiro Mota, né? O ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que vai conversar conosco. O Hamilton, que comandou a cidade em 2009 e 2016, estará conosco, batendo esse papo para falar com o nosso ouvinte privilegiado também. Já já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 20 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. E você também participa conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Manda aqui a sua mensagem, mande a sua pergunta, mande a sua participação aqui no nosso Jornal da Mensagem também. Olha, nesse sábado, agora dia 30, às 7 horas da noite, o estádio do Jacareí Atlético Clube será aberto para um cinema drive-in.
O ingresso precisa ser retirado com antecedência na gráfica Mais Imagem, que fica ali no Largo do Riachuelo. Largo de Riachuelo, centro, né? E vai custar 2 quilos de alimentos, exceto açúcar e sal, por veículo. Então, cada veículo, 2 quilos de alimentos. O filme exibido será Steve Sequel 2. Tem censura livre e é jacariense, olha só, uma obra jacariense. Se enquadra no gênero comédia. O enredo conta a saga de um policial que enfrenta uma máfia estrangeira. O evento é idealizado pelo Instituto Novos Sabores, que vem com a campanha de arrecadação de alimentos para ajudar famílias em vulnerabilidade social. Para a exibição, os veículos devem ser estacionados de acordo com as regras do isolamento, a 1,5 m de distância um do outro. Não haverá venda de pipoca ou bebidas e a organização recomenda que os alimentos sejam levados de casa. Se faz um piquenique no carro, tá bom? Os banheiros funcionarão com um controle de acesso para garantir o distanciamento entre os presentes. Então, para quem não se lembra do drive-in, ou para quem nunca viu, a grande oportunidade para participar do drive-in no Campo do Jaque, é só você levar 2 quilos de alimentos ali na gráfica Mais Imagem, no Largo do Riachuelo, para você poder participar deste final de semana, uma ação importante para quem precisa aqui na cidade de Jacareí. 8h mais 22 minutos, o nosso contato já feito com o ex-prefeito de Jacareí, o Hamilton Ribeiro Mota, o ex-prefeito que comandou a cidade entre 2009 e 2016, que já está conosco na ponta da linha para conversar também com o nosso ouvinte privilegiado. E lembrando, né, respeitando a quarentena, por isso nós estamos fazendo também via telefone. Hamilton, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, muito bom dia. Bom dia, Donizete Eugênio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. É sempre uma alegria muito grande poder falar com você e com os nossos ouvintes da Rádio Mensagem de Jacareí e toda a região, mas desta vez, aí, respeitando o isolamento social, dando essa entrevista para você aqui da minha casa. Desejo aí um bom trabalho para você também. Nós que agradecemos. O Hamilton é daquele que quer sair para a rua ou quer ficar em casa? Vontade de sair dá, né, Dona? É difícil você ficar preso em casa. Eu acho que todo mundo está passando por esse momento muito difícil, porque nós tivemos aí vários acontecimentos que exigiam da gente no passado a poder estar com todo mundo, né? Queria aproveitar para dizer, por exemplo, esse é o mês de maio, né? O mês de Maria, o mês das mães, comemoramos o Dia das Mães, e dessa vez um Dia das Mães distante da mãe da gente. Acho que muita gente passou pela mesma situação, então acho que pela primeira vez na nossa história a gente tem que enfrentar uma situação como essa, né? Aproveito aqui a sua audiência aí, Donizete, para, em nome de todas as mães da nossa querida cidade, mandar um abraço. Primeiro para minha mãe, né? A Laíde, que deve estar nos ouvindo. A dona Madalena, que é a mãe do ex-prefeito Marco Aurélio, que é sua vizinha aí, que mora aí perto da sede da Rádio Mensagem. A dona Alcine e a dona Roberta. Então, em nome dessas 4 mães, desejar aí um feliz Dia das Mães atrasado, distante, um abraço fraterno, nesse mês de maio, que é o mês de Maria, o mês das mães, né? É verdade. Hamilton, dentro da tua experiência como ex-prefeito de Jacareí, e também sempre atento aí aos acontecimentos do país, do estado e também da cidade, nós estamos passando por um momento onde nós estamos perdendo vidas. E, logicamente, o governante, logicamente, aquele que comanda a cidade, o município, o governo, o estado, aquilo que ele fala é importante para nos direcionar. E o Brasil tem tido aí opiniões diferentes em relação a esse posicionamento do coronavírus. Aí eu fico pensando, né? O prefeito, ele tem que se virar, né? Você está numa situação em que sempre é na ponta, né? Que é onde as pessoas moram, que são nas cidades, onde a vida acontece na prática, né? É muito mais aqui a vida real do que quem está lá em Brasília, distante do cotidiano do povo. Então acaba sempre sobrando na mão dos prefeitos o enfrentamento de situações que acontecem com gravidade em suas cidades. No caso, como nós estamos falando da pandemia, infelizmente praticamente em todo o nosso país, né? O nosso Brasil já deixou aí como vítima fatal desse coronavírus, desse Covid-19, até a data de ontem, 24.512 mortes, né? São 24.512 brasileiros e brasileiras que foram vítimas
fatais dessa pandemia, né? Só ontem foram mais de 1.000 mortes, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação, Donizete, extremamente muito difícil, que exige dos prefeitos uma atenção 24 horas sobre o tema, e o que nós sentimos, infelizmente, é uma desarticulação, ou seja, o país se demonstrando pouco preparado para enfrentar uma situação histórica como essa. Se não fosse o nosso SUS, que até agora, com todas as dificuldades, com todas as críticas que historicamente recebe, ainda é o SUS que está até o momento conseguindo segurar essa situação que não dá sinais de diminuir, né, o volume de pessoas contaminadas. Então é muito preocupante, né? A nossa região, se a gente considerar, incluir aqui a região Bragantina, nós passamos de 2.000 casos, né? E no caso da cidade de Jacareí, nós estamos com 11 pessoas vítimas fatais do Covid. Ou seja, numa cidade em que você tem, a região que você tem 92 mortes, 11 delas são na nossa cidade, então mais de 10% das pessoas que foram vítimas fatais desse vírus é aqui da nossa cidade. Então não é momento da gente relaxar, né? É momento da gente aumentar a nossa atenção. Eu sei que imagino que todos nós estejamos muito cansados desse isolamento, é muito difícil, as pessoas têm outras necessidades para sobreviver, mas a gente sente aí que está faltando um comando geral, vamos dizer assim, né? Bom, a gente está no meio dessa pandemia toda, do surto, todo mundo sabe disso, e aqui no Vale também não é diferente essa preocupação, mas a pressão para a volta das atividades comerciais, ela tem sido desde tempos iniciais da pandemia. Qual que é a tua visão em relação a isso? Ou seja, a preservação da vida e, ao mesmo tempo, pensar na questão econômica do município? Olha, Donizete, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o Brasil, primeiro ele veio perdendo muito tempo com discussões inúteis sobre o enfrentamento dessa pandemia, né? A começar do governo federal tentando enfiar na cabeça do povo um remédio, uma cloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica de que ela resolve o nosso problema, na contaminação do vírus, e o Brasil já sabia que esse vírus chegaria aqui porque começou na China, ou seja, todos os países foram avisados. E o que acontece? Teria que ter tomado medidas mais urgentes, emergenciais, para segurar a economia. Por que as pessoas estão com dificuldade de ficar em casa e indo para a rua? Por uma questão simples, sobrevivência. Se 55% da nossa população tem um emprego no comércio, e o comércio está fechado, o que tinha que ter acontecido lá atrás? Ter feito uma ajuda emergencial para aquelas pessoas que não têm renda, que não têm trabalho, que trabalham na informalidade, e imediatamente ter criado linhas de créditos a juros zero, alongado dívidas para o pequeno comerciante, para dizer para ele, olha, pode manter sua loja fechada, pode manter seus funcionários, que o governo vai, por 3 ou 4 meses, sustentar todas as despesas que você tem, considerando que você está fechado, você não vende, então você não tem como pagar nem as suas despesas, nem os seus funcionários. Mas o Brasil não, ele fica numa discussão, Donizete, que parece que o coronavírus não está entre nós, entendeu? Então eu acho assim, a gente compreende essa dificuldade da população de ficar isolada, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente não tem no país uma direção de cima embaixo para dizer, olha, você pode ficar em casa porque você vai ter uma segurança econômica. Os países que fizeram isso já estão conseguindo relaxar o isolamento social. Vários países, não é? A Alemanha é um grande exemplo disso. Então você radicaliza no isolamento no começo da pandemia, para você dar tempo do sistema de saúde se organizar, de você montar um hospital de campanha se necessário, ampliar os leitos, não é? Se preparar. Agora, se a gente não consegue fazer isso e os casos vão aumentando, como é que nós vamos falar de relaxamento, de isolamento social nesse momento, quando que os números continuam aumentando? Você não acha que é contraditório, Donizete? É uma coisa que nós estamos vendo no país que eu não sei onde isso vai parar.
E essa situação, né, a gente está vivendo um momento onde já entrou o ano falando da questão da busca por dinheiro, né? E aí veio essa pandemia e você tem que utilizar o pouco que tinha para salvar vidas. Mas entra a questão também do planejamento, né? Ou seja, a gente está vendo agora no Brasil que não teve planejamento nenhum em relação ao que o Brasil realmente necessita, né? Ou seja, agora não adianta voltar a toque de caixa a todo mundo e pessoas sendo ceifadas ao longo desse período todo, né? Por isso que às vezes eu pergunto, né? O que está valendo mais no Brasil hoje, né? A questão econômica ou a vida? E muitas pessoas entendem que você voltar a qualquer jeito, porque vai morrer gente de qualquer jeito, aí eles entendem que tem que voltar mesmo. É uma situação muito complicada, mas, por exemplo, hoje mesmo tem a reunião do governador João Dória, que vai anunciar aí possíveis flexibilizações já nos próximos dias aqui no nosso estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos no meio da pandemia, né, Hamilton? Então, você vê, existe uma pressão para voltar a ter um relaxamento, e é compreensível, mas acontece que as medidas que tinham que ser tomadas desde o início para que as pessoas tivessem segurança econômica para ela poder ficar em casa não aconteceu. Você veja, até o governo federal, que inicialmente propôs uma ajuda para as pessoas de R$200 e depois virou 600 porque o Congresso propôs 500, aí o governo, para não ficar atrás, mudou para 600, sequer não conseguiu entregar isso a tempo para as pessoas, gerou muita aglomeração nas agências bancárias do país inteiro, ou seja, ajudando a proliferar o vírus, não é? Eu até costumo brincar, Donizete, o ser humano já foi à Lua e na hora de distribuir R$600 o governo não é capaz de mandar um cartão de débito para a pessoa na casa dela, entendeu? Faz a pessoa ter que enfrentar toda aquela confusão na porta da Caixa Econômica Federal para receber R$600. Então você veja o país que não está dando atenção ao seu povo, né? Então eu compreendo essa pressão agora, porque as pessoas estão passando necessidades financeiras. Nós estamos vendo aí uma série de iniciativas no país inteiro, aqui na nossa cidade também, eu tenho acompanhado, a gente está próximo de algumas delas, de ajudas humanitárias, de campanhas, de arrecadação de alimento, tentando ajudar as pessoas que neste momento não têm sequer nenhuma renda, não é? Mas se você falar em relaxamento agora do isolamento social, a minha pergunta é, nós já estamos em queda no número de contaminação ou nós estamos subindo? Nós estamos descendo ou estamos subindo? Os números mostram que nós estamos subindo. Ontem o Brasil perdeu mais de 1.000 brasileiros, né? Aqui em Jacareí foram 11 pessoas, né? Tem gente próxima a minha que está internada com coronavírus, eu tenho familiar que faleceu do coronavírus. Então a situação da cidade também, ela não é simples. Eu acho que está faltando aqui a prefeitura também mostrar um plano, e eu compreendo a dificuldade do prefeito quanto à questão do isolamento social. O prefeito nenhum consegue fazer isolamento sozinho. Precisa da força do governo do estado e precisava de uma direção do governo federal, né, Donizete? O prefeito sozinho não consegue manter uma população dentro de casa, porque ele não tem recurso para isso. Ele não tem nem força policial e ele também precisava de diretrizes econômicas que pudesse dar segurança para as pessoas da cidade. Então é um momento difícil. A Secretaria de Saúde, pelas informações que eu tenho, está batendo muita cabeça, anuncia uma coisa que não consegue entregar. Nós temos hoje, Donizete, não sei se você tem essa informação, mais de 120 funcionários da área da saúde, entre médicos, enfermeiros, setor administrativo, já afastados com suspeitas do coronavírus, né? Com sintomas, ou seja, já estão isolados, estão afastados do trabalho. Então existe um problema que muitas vezes, porque a gente só fica olhando o número da televisão, né? Quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas faleceram, mas a gente não conta aquilo que está por vir. E a situação que está por vir, ela não é fácil. Então eu acho que o governo local, muitas vezes até anuncia coisas, talvez até na boa vontade, mas não consegue entregar. Por exemplo, esse hospital de campanha não sai, né? Não será um hospital que terá UTI, ele terá leito apenas com respiradores. Então nós continuamos praticamente, Donizete, com o mesmo número de leitos de UTI na cidade, porque nenhum novo leito de UTI ainda foi entregue para atender o coronavírus. No caso do pronto atendimento do Dr. Telmo, são 30 leitos com respiradores. Mas qualquer situação mais grave, a pessoa não pode ficar no pronto atendimento do Dr. Telmo.
Ok. terá que ser levado para Santa Casa, entendeu? Hamilton, É uma situação crítica que avizinha. tem muitas perguntas chegando já para o Hamilton, ligadas à questão da cidade. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para abordar assuntos aqui da nossa cidade, da nossa região, e também as perguntas dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. O ex-prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota, conosco hoje ao vivo. Ele que governou a cidade entre 2009 e 2016 está conosco, e a gente vai fazer perguntas dos nossos ouvintes aqui nesta manhã de quarta-feira. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 40, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, hoje com o ex-prefeito de Jacareí, Hamilton Ribeiro Mota, que está conosco, conversando aqui no nosso Jornal da Mensagem. São várias perguntas chegando aqui, deixa eu passar essa pergunta aqui do Marcos Ascencio para o ex-prefeito Hamilton, e também uma outra pergunta aqui também, tem muita gente aqui dizendo que em relação ao o governo é uma pouca vergonha o auxílio emergencial, porque tem muita gente parada em casa sem receber nada e fora o desemprego. Agora paga o auxílio emergencial, a primeira parcela, agora a segunda, e ninguém sabe quando vai receber. Eu apoio o Hamilton, aí o que ele está falando aí. Hamilton, meus parabéns pelas lindas palavras que você falou aí, o que o governo tem que ver que as pessoas estão passando por crise, também por necessidade. A outra pergunta chegando aqui também, essa aqui pergunta é do nosso ouvinte aqui, do Marcos Ascencio. Deixa eu só achar aqui. Bom dia aqui, amigos da Rádio Mensagem. O ex-prefeito e seu partido assumiu a governabilidade e prometeu 20 milhões de novos empregos. Palavras do Lula. Hoje acabamos com um sistema de saúde falido, estádios de futebol e custos faraônicos e vazios. Milhões que foram roubados de nossas estatais. Mais uma vez, lamentável. O ex-presidente se desculpou à tarde, na última quarta-feira, ter dito que o surgimento da pandemia de coronavírus foi positivo para alertar o governo do presidente Jair Bolsonaro. O que é que o senhor pensa de tudo isso? É o Marcos Ascencio. Donizete, eu acho assim, que as pessoas elas precisam acho que sair desse ambiente de que nós não vamos construir um país melhor se nós não guardarmos um pouco na nossa gaveta essa visão maniqueísta, né, divisionista, negacionista da realidade, não é? Não vou aqui fazer um programa com você elencando o seguinte: olha, cometemos erros no passado, sem dúvida, e cometemos erros no presente e cometeremos erros no futuro, mas eu acho uma bobagem você trazer determinados temas neste momento, quando nós estamos diante de uma crise mundial, talvez a maior crise sanitária nos últimos 100 anos. Eu acho que a última com essa gravidade foi a conhecida gripe espanhola em 1918. Há historiadores dizendo que o século XXI está começando agora. E para citar aí o que ele falou dos governos do PT, mas foi exatamente no governo do PT que o Brasil tirou 40 milhões de brasileiros da linha da pobreza, gerou 20 milhões de emprego. E foi graças ao apoio do governo federal que as nossas administrações aqui de Jacareí, tanto a do Marco Aurélio como a minha, que nós fizemos muito investimento na cidade. A exemplo hoje do pronto atendimento que o atual prefeito está usando, né, felizmente, para tentar atender as pessoas na cidade vítimas do Covid, foi construído na minha gestão. Então eu acho que as pessoas precisam sair desse maniqueísmo bobo, sabe? Eu acho que a sociedade está cansada disso. A sociedade está querendo soluções, e quem está governando agora é outro presidente, é outro governador do estado. No meu tempo era o governador Geraldo Alckmin, que eu fiz boas parcerias aqui para a nossa cidade. Agora é o outro governador, o governador Dória, e o prefeito da cidade é Isaías. E quem está comandando a cidade há 3 anos e meio tem que vir dar respostas, buscar soluções. E eu ainda, inclusive, estou dizendo, acho um momento extremamente difícil, viu, Donizete, ser prefeito neste momento. Porque você está enfrentando uma situação em que o município ele tem muitas limitações. Ele tem que se preparar, ele tem que lutar, ele tem que ser criativo, mas ele tem uma dependência forte do Estado e da União. Então, quando nós falamos da questão econômica, por exemplo, a Prefeitura não tem condições, num momento como esse,
ela socorrer os comerciantes da cidade com qualquer linha de crédito, com qualquer solução financeira, não é? Mas o governo federal, o governo do estado, poderia socorrer as prefeituras para ajudar os prefeitos a ter uma posição mais firme para dizer para as pessoas, olha, fique em casa. O pequeno comerciante hoje, Donizete, ele é o que mais emprega. Só o comércio é 55% dos empregos da cidade. Se ele não consegue pagar as suas contas, chega uma hora que ele vai ou falir. Primeira coisa, ele começa a cortar funcionário, a mandar embora. Ontem eu estive conversando com uma pessoa da cidade aqui que tem uma rede de venda de veículos que já demitiu 20% dos seus funcionários, não é? E eu imagino quantas pessoas não estão sendo demitidas e nós não estamos sabendo. Então eu acho que é hora da gente olhar para frente. O que é que nós podemos fazer? Acho que estão sendo tomadas atitudes muito atrasadas, muitas delas perdendo-se tempo, inclusive com esse tipo de discurso de pessoas que às vezes que assim, não, porque lá atrás fizeram isso. Não, lá atrás fizeram coisas erradas, mas fizeram muito mais coisas certas. E se não fossem as coisas certas que foram feitas, Donizete, certamente a nossa situação hoje estaria muito pior. Eu quero crer que quem está governando nesse momento consiga criar condições para que amanhã, quando um outro governo assumir, assuma a cidade em condições melhores. Infelizmente, acho que nessa atual gestão houve um conjunto de promessas não cumpridas, né? Se você pegar aqui a questão da saúde mesmo, que é o assunto principal da nossa entrevista hoje, você não tem nenhuma UPA 24 horas prometida pelo atual prefeito entregue, sequer iniciada. O próprio pronto-socorro novo que ele disse que ia fazer nos fundos da Santa Casa também sequer iniciou. E agora você imagina a falta que isso está fazendo no momento que você precisava de ter mais estrutura para organizar. E eu volto no início da minha entrevista, Donizete, quando eu te falei o seguinte, qual que é a minha preocupação? Hoje, o pronto atendimento do Dr. Telmo tem 30 leitos com respiradores, é a informação que eu recebi. O que significa que consegue dar um atendimento inicial para quem é vítima do Covid, mas qualquer caso grave continua tendo que ir para a Santa Casa. E não tem nenhum leito de UTI novo na Santa Casa. Então, a minha preocupação, inclusive, é o que pode acontecer daqui para frente, né? E eu acho que é esse que tem que ser o debate na cidade. Quais são as medidas possíveis que o governo local está conseguindo tomar para proteger a nossa população? Que, como eu disse o número aqui, de 92 mortes vítimas do Covid-19 na nossa região, 11 estão aqui na nossa cidade. E aí você acabou de anunciar aí, né, Donizete, que o governador deve hoje começar a falar em relaxamento para os próximos dias do isolamento social. Eu acho muito preocupante, eu não sei, Donizete, se você também partilha dessa preocupação ou se eu estou falando uma coisa que está contra a opinião da maioria das pessoas. Não quero crer, porque eu quero acreditar nas notícias que vocês da imprensa me dão, né? Olha vocês só, me noticiam todo dia que a situação está se agravando, não melhorando. para o Hamilton ter uma ideia, olha aqui, deixa eu só registrar aqui, a nossa ouvinte diz o seguinte: acho incoerente a atitude do governo de São Paulo. Ele foi o primeiro a decretar o isolamento. Quando as pessoas estão aceitando a ideia e comprovando a necessidade, ele resolve afrouxar. Nós conhecemos muito bem os brasileiros e em decência de contaminação vai subir. Ela diz aí vai subir. Enfim, ela está fazendo aqui um comentário muito interessante sobre isso, né? Ou seja, se você dá um braço, o pessoal quer realmente o corpo inteiro. Ela diz aqui que não é o momento de afrouxar. É a Nair, do Novo Amanhecer, fazendo essa observação também. Só voltar na última questão, Hamilton, em relação à pergunta do nosso ouvinte. E o Brasil já há muito tempo vive nessa situação do Fla-Flu, a situação aí do ping-pong, né? A situação do verde e do amarelo, a situação do preto e do branco. E a gente está no meio de uma pandemia que eu particularmente entendia que talvez o Brasil fosse aprender um pouquinho mais com essa situação de hibernar, né? Nós estamos hibernando, né? O senhor está decepcionado com essa situação? Ou seja, esse é um momento que nós deveríamos nos unir e a gente tem visto ainda uma polarização? Donizete, eu sou um eterno esperançoso. Eu quero acreditar que a maioria da população brasileira é uma população do bem, é uma população que quer melhores condições de vida, melhores dias, é uma população da paz, não é uma população do ódio. O que eu acho que essa população
essa parte da população que ainda está presa a esse discurso negacionista da ciência, que não acredita no que está vendo, que ainda mantém um ódio nas relações com as pessoas, que acreditam que é armando a sociedade que se resolve os problemas dela, eu acho que é um grupo cada vez menor. O problema é que é o grupo que mais faz barulho, é o grupo que entra nas redes sociais, é o grupo que está fazendo manifestação aos domingos, indo contra uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? É só olhar para os Estados Unidos, que muita gente acha que é o paraíso da liberdade econômica. Bateu 100 mil americanos mortos pelo Covid. O Brasil, 24 mil brasileiros. Então não adianta, eu concordo com você. Eu não estou nesse fla-flu faz tempo, porque eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu sou do tempo, Donizete, você me entrevista aí, graças a Deus, há muitos anos. Você me conhece muito bem. Eu, Marco Aurélio, nós gostamos do debate das ideias, não é? Eu, assim, quantas vezes não brinco com você, né, Donizete? Você torce para o São Paulo e eu torço para o Corinthians. E isso nunca tirou de nós a possibilidade de sentar, conversar, bater um papo, tomar um café, não é? Mesmo que a gente possa ter gostos diferentes, ideias diferentes. Mas as pessoas que são violentas, é porque, na minha opinião, é porque elas não têm ideias. Elas não têm argumento. Então elas precisam ser violentas. É uma máscara de proteção delas. Mas eu quero acreditar na sabedoria do povo brasileiro, na força do povo. E o povo tem demonstrado isso, Donizete. Eu tenho acompanhado aqui em Jacareí a rede de solidariedade acontecendo em várias frentes, não é? Eu acredito, o povo da Igreja Católica é um exemplo disso. A minha mãe me dá notícias também de iniciativas da paróquia dela, o meu irmão dá notícias da paróquia do Jardim Paraíso, e eu tenho notícias das entidades, de pessoas que eu me relaciono, a força que o povo está fazendo para ajudar o outro. E quando a gente ajuda o outro, é um sinal de que a gente quer paz, que a gente quer justiça, que a gente quer solidariedade. Então eu não me assusto com esses barulhentos, não. Eu faz tempo que eu não me assusto, viu, Donizete? Eu acho que se a gente não, como diz, não mudar a forma nossa de voltar a ter um debate político, isso faz muito mal para a sociedade. E acho que quem faz isso, não sei nem se dorme bem, né, Donizete? Ô Hamilton, até para a gente fechar o tempo hoje aqui, 8h52, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para o ex-prefeito Hamilton. A gente está nesse período todo, preservando a saúde, pensando na volta ao emprego, tem muita gente desempregada, e nós estamos aí daqui a pouco, em outubro, eleições, as eleições municipais. O senhor entende que seria um período para adiar as eleições municipais ou prorrogar as eleições? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não tenho dúvida, Donizete, as eleições dificilmente vão acontecer no primeiro domingo de outubro. Eu acho que não há tempo suficiente, porque você vai interferir, inclusive, no calendário eleitoral que antecede ao dia da eleição, né? Os partidos precisam fazer as suas convenções, existe uma série de exigências para se cumprir com a justiça eleitoral. Eu acredito que as eleições serão alteradas à data, mas acredito muito que elas ainda vão acontecer em 2020, talvez em novembro ou dezembro, para que a população possa escolher os seus prefeitos e vereadores para assumir a partir de 1º de janeiro de 2021, porque o mandato ele é de 4 anos, né? E isso é muito claro na Constituição. Então todo o esforço, eu acredito que a Justiça Eleitoral brasileira, o ministro Barroso, que acabou de assumir, está trabalhando para não ter esse complicador, porque isso, como ele mesmo disse ontem, é um dos pilares da democracia, é o voto, e o voto democrático, e que garanta o cumprimento dos mandatos dos prefeitos de 4 anos, aqueles que podem ser candidatos à reeleição disputar mais uma vez, aqueles que já foram reeleitos não podendo concorrer, ou seja, seguindo as regras do jogo democrático. Então eu acho que nós teremos eleições sim esse ano, estamos nos preparando. Eu e o Marco Aurélio temos conversado muito, nós temos feito, viu, Donizete, reuniões agora por essa nova tecnologia aí das videoconferências, pela internet, com os partidos políticos, com ex-secretários, conversando com a população, trabalhando para que a gente, mesmo estando em casa, isolado, com toda essa dificuldade, estamos construindo um bom programa de governo para apresentar para a cidade. O senhor será o candidato do PT? Oi? O senhor será o candidato do PT? Não, nesse momento nós trabalhamos com a perspectiva de que o candidato nosso seja o Marco Aurélio, não é? Eu acho que foi um grande prefeito, pegou a cidade num momento muito difícil, que foi o fim daquele governo do BSL
que praticamente deixou a cidade destruída, cujo atual prefeito foi o secretário de Assuntos Jurídicos dele, né? E agora acho que nós vamos precisar de um prefeito de novo, que vai precisar pegar uma cidade para ser reconstruída. E ninguém melhor que o Marco Aurélio quando se fala de reconstrução, né? O Marco Aurélio, ele tem uma capacidade muito grande de, nas situações mais difíceis, ele faz todo mundo dar as mãos, seguir em frente e sair de situações difíceis. Então eu torço muito para que o Marco Aurélio assuma esse desafio, e acho que ele vai assumir, e ele conta comigo, porque nós dois juntos e muita gente de outros partidos vamos apresentar um projeto para a cidade. O Hamilton seria o vice do Marco Aurélio? Não, eu acho que esse assunto não está colocado nesse momento, Donizete, porque nós temos outros partidos aliados, né? E é muito importante. Hoje, para você ter uma ideia, o PSB da Ana Abreu está conversando conosco, está participando da nossa frente, o PDT, né, o PCdoB. Então você tem vários partidos que já estão unidos, né? Nós temos hoje aí 4 partidos já fechados uma aliança. Vamos conversar com outros no período que for possível, mas eu acho que não é momento para discutir o vice, é um momento para discutir um bom programa para a cidade. Como sair dessa paralisia que foi a gestão do Isaías, né? Que prometeu tanta coisa, e não fez. E agora está aí, diante de uma pandemia, e demonstra que aquilo que ele prometeu na área da saúde, que ele não entregou, está fazendo uma falta muito grande para que a gente pudesse, na minha opinião, ter uma situação de maior segurança do que pode vir daqui para frente com essa pandemia, que eu espero estar errado, Donizete. Quero torcer para que essa curva diminua, né? Que essa situação melhore e que nós possamos sair de novo para a rua e voltar a ter a nossa vida normal, como sempre tivemos. Hamilton, só tenho que agradecer a tua participação conosco aqui, e a gente vai conversar outras vezes, né? Assim que o cenário começa a se definir, para que o nosso ouvinte também já possa entender quem serão os candidatos aqui da cidade de Jacareí. Só tenho que agradecer, muito obrigado, muito bom dia e bom trabalho, hein? Eu te agradeço, Donizete, você, a equipe, a Ana Lúcia, um abraço a todas as mães, mais uma vez, pelo mês de Maria, o mês das mães, e pedir para as pessoas, né? Vamos ainda seguir esse isolamento social, que é uma questão de saúde pública, de respeito ao próximo, de respeito a si mesmo e a sua família, para que a gente possa sair mais unido, mais forte dessa profunda experiência que nós estamos vivendo no mundo inteiro e, infelizmente, aqui também no nosso país, na nossa cidade. Um grande abraço, Donizete. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer enorme conversar com você e conversar aí com os nossos ouvintes da querida Rádio Mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus, e é o momento da gente poder também ter as nossas ajudas humanitárias para aquelas pessoas que mais precisam. Então, grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade para ser entrevistado aqui nessa querida Rádio Mensagem. Um grande abraço. Um abraço, obrigado pela participação. O ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota conversando conosco. Então, tá aí já destacando que o candidato PT deve ser realmente o Marco Aurélio. E amanhã nós vamos conversar com um outro pré-candidato, né? Aliás, um outro pré-candidato que é o Maurício Raca. Maurício Raca disse que é pré-candidato a prefeito, será o nosso entrevistado amanhã dentro do Jornal da Mensagem a partir das 8h20. E tem outros candidatos também, pré-candidatos já surgindo nesse período de pandemia, de quarentena, muita gente se articulando. Então hoje aí com o Hamilton e amanhã com o Maurício Raca e, lógico, posteriormente com outros pré-candidatos que estarão conosco dentro do nosso Jornal da Mensagem também. Vamos ao intervalo, Robinho, já voltamos com muito mais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h59. Esporte. Chegando com a participação do Fábio Vieira. Muito bem, amigos do Jornal da Mensagem, hora do segundo tempo do esporte nesta quarta-feira, com informações sobre o retorno do futebol na Europa. No último sábado, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou o retorno do campeonato espanhol para o dia 8 de junho. No dia 8 de junho, já teremos rodada da Liga Espanhola. Os clubes voltaram aos treinamentos nas últimas semanas. O Campeonato Espanhol parou no dia 14 de março. Faltam 11 rodadas para o seu término.
O líder é o Barcelona, com 58 pontos. Vice-líder, o Real Madrid, com 56. Em Portugal, a bola volta a rolar no dia 3 de junho. Isso já está definido. Campeonato português, que parou no dia 8 de março, retornará no próximo dia 3 de junho. O líder Porto enfrentará o Famalicão e no dia 4 de junho, o vice-líder Benfica joga contra a equipe do Tondela. Já na Inglaterra, existe um pouco mais de cautela. A Premier League adotou um projeto com um protocolo de segurança, de medidas sanitárias, para a volta gradual do futebol, chamado Projeto Recomeçar. Mas no último fim de semana tivemos uma boa notícia. Num teste com 996 pessoas envolvidas com o futebol na Inglaterra, apenas 2 pessoas testaram positivo para o coronavírus, ou seja, apenas 0,2%, o que animou os dirigentes do futebol inglês a retornar com o futebol provavelmente no dia 19 de junho. Foram essas as informações do esporte para você que acompanha nesta manhã de quarta-feira o Jornal da Mensagem. Nós voltaremos ao longo da programação da Mensagem com mais notícias do esporte. Até mais! Até mais, Fábio. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. E você volta daqui a pouco às 10h30 da manhã. Eu também. Às 10h30 da manhã estaremos juntos e depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sintonia. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.